Nós temos no Congresso e na sociedade um grupo de pessoas que não se conformam com a Constituição de 88. Esse é o grande problema. Não se conformam que o artigo 225 diz que todos os cidadãos brasileiros têm direito a um ambiente saudável, preservado, etc, etc. E ainda um grupo que não se conforma que a Constituição brasileira diz que a terra deve cumprir com a sua função social. Entre um dos aspectos da função social é a preservação do meio ambiente. E essas pessoas fazem de tudo para, em alguma lei infraconstitucional, mudar o que não pode ser mudado. Ou muda na Constituição, ou não tem como ser mudado. Então, os inconformados, vai para lá a Lei de Gestão de Florestas Públicas, eles tentam revogar o artigo 225 da Constituição Federal. Pegam o Código Florestal, que tem o objetivo de proteger as florestas, e querem transformar num instrumento para permitir a destruição das florestas. E isso estava no relatório do Miqueleto, isso está no relatório do Aldo e assim por diante. O Código Florestal precisa de atualizações? Precisa. Claro. Tem quantos anos? 46 anos, eu acho. Enfim, mais de 40 anos. 46? É de 67. Então comecem a fazer contas. 67. 44. O Código Florestal precisa ser atualizado? Precisa. Depois de 44 anos, com tudo o que aconteceu nesse país, com uma Constituição que inscreveu um artigo fantástico, inovador e exemplo para todo mundo, é preciso que a gente atualize o Código Florestal, inclusive para algo que à época não estava tão claro, que é o uso sustentável dos recursos naturais, inclusive das florestas. Porque as florestas não significa que ficam lá, são improdutivas. Não, elas podem ser usadas, podem ser manejadas. Essas atualizações precisam ser feitas. Algumas adequações, mas o que não pode é pegar o Estatuto do Idoso e dizer a partir de agora é o Estatuto para desproteger o idoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente agora é para tornar vulnerável a criança e o adolescente. A mesma coisa com o Estatuto da Floresta. Não pode ser para vulnerabilizar as florestas. É o que estão querendo fazer. As pessoas não se conformam com isso. Agora, nós podemos até mudar, mas nós vamos alterar a natureza? O fato de que é fundamental os serviços ambientais prestados pela floresta? Nós podemos até dizer que na zona urbana, como está lá no código, na proposta do Aldo, não é 30 metros na margem do rio, é só 15 metros. Mas nós vamos mudar a realidade da natureza na hora que o rio enche, e o estudo do Ministério do Meio Ambiente mostra que o que aconteceu no Rio de Janeiro é isso, de que não vai acontecer mais outras catástrofes. Nós vamos mudar essa realidade? Nós não vamos mudar essa realidade, né? Então, o que eu acho que pode ser feito em relação ao Código Florestal é, primeiro, desistir desse retrocesso, né, pré-88 e avançar no uso sustentável das conquistas já ganhas e estabelecidas. E acho que o debate está válido, o Aldo deu a contribuição, porque a gente também vê o que é pelo que não é, o que pode pelo que não pode. E eu acho que essa mudança, como está sendo proposta, não pode. Então a gente vê, por esse relatório, o que pode. Então tem uma contribuição. Se o Plínio estivesse aqui, a gente não disse que ela é poliana, mas ele não está aqui. Então, e se o governo for pelo caminho, né, e eu estou dizendo isso porque eu quero dizer de forma respeitosa, amorosa e com algumas ideias, se tiver oportunidade, né, para o Mercadante, para o Palocci, para quem quer que seja que esteja liderando esse processo, se o governo for pelo caminho, não, vamos fazer emendas de plenário, é a senha. Então podem fazer o que quiser com esse Código Florestal. Certo? Se o governo for pelo caminho de pegar a proposta do Ministério do Meio Ambiente, a proposta dos ruralistas, a proposta dos ambientalistas, a proposta da comunidade científica que está aí pensando, o governo tem que decidir. Foi assim que nós fizemos com a Lei de Resíduos Sólidos.
Foi assim que a gente fez com a Lei de Gestão de Florestas Públicas. Vocês pensam que não era doloroso receber críticas do professor Aziz Absaber, que é um mestre para todos nós? Ele era contra, mas eu tive a convicção de que nós tínhamos que ter uma lei de gestão de florestas públicas, fazer concessões florestais, e a gente paga o preço para isso. Como eu disse, não dá para ser unanimidade, né? E mesmo de pessoas que nos são muito caras. O governo está aí para fazê-lo, de forma democrática. Ouve todo mundo, tenta fazer as mediações, as adaptações, sem que signifique retrocessos. E manda um projeto para o Senado, para o Congresso. Se for um bom projeto, eu acho que todos nós temos que apoiar. Temos que apoiar, dar sustentabilidade política ao projeto. E cobrar da base do governo que aprove o projeto do próprio governo. Eu acho que esse é o caminho, para que a gente não fique o tempo todo com essa mesma coisa, que já virou trauma. Todo ano é essa discussão do Código Florestal, e precisamos adaptar algumas coisas. Então, eu advogo que o governo faça essa mediação, que escute os setores, mande uma proposta, como tantas vezes já fez. E aí vamos trabalhar para, se for razoavelmente bom, seja aprovada e possa ficar melhor no Congresso, e não na lógica de revogar a Constituição de 88 nas vitórias que conseguimos. Em relação à outra pergunta... Ah, sim, da precificação, não foi? Foi de colocar... Enfim, eu às vezes brinco, né? Existem 3 formas da gente agir em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente ou dos ativos naturais da nossa economia. Uma é pelo coração, outra é pela razão e a outra é pela repressão. Essa da repressão não me é muito agradável. Existe uma minoria que não tem jeito, são contraventores renitentes. Então você tem a legislação, você tem a polícia ambiental, a polícia federal, investiga, é uma minoria. Mas nós não podemos criminalizar a população inteira. Então nós vamos ter que usar a razão e o coração. Em algumas coisas, essa lógica de valorização econômica dos ativos ambientais é possível. Assim, tão exageradamente, não basta colocar preço no ar, preço nisso, preço naquilo, não vai resolver. Tem um monte de coisa que tem preço e nem por isso as pessoas não estão nem aí, porque nem tem dinheiro para comprar, não tem, vai continuar fazendo. E se não tem sistemas para controlar, não é? Como temos ainda, avançamos muito, mas temos muito precários ainda em termos do efetivo. Você aplica a multa, mas não recolhe a multa. Você sabe que está desmatando lá, mas até chegar lá a equipe vê, tem um nível de dificuldade grande. Então, é uma integração das duas coisas. O que não pode ter uma absolutização, né, nem de uma coisa e de outra. E a valorização econômica dos ativos é algo que ajuda, sim, a preservar. Né? A valorização da floresta em pé, quando a gente descobriu que uma floresta é mais rentável em pé do que derrubada, isso ajuda, sim. Quando você compreende, né, que é muito mais caro fazer transposição de água, como fazemos aqui no sistema Cantareiro, do que ter lá os rios voadores, as correntes de vapor de água que chove aqui gratuitamente, não sei quantos bilhões de toneladas de água por dia. Isso tem a ver com serviços ambientais, pagamento por serviços ambientais e outras coisas. São agendas que podem ser compatibilizadas. Minha posição é que a gente trabalhe as duas coisas, né? A razão e o coração ao mesmo tempo. Eu me sinto convencida, em muitas pessoas, né, por um compromisso ético, por um compromisso moral, e não me sinto tendo um prejuízo porque não podemos derrubar a floresta para criar boi e tal, certo? Mas é fundamental que tenhamos esse olhar, não é, de que valorizar economicamente é uma forma. E em relação à pergunta que foi feita das commodities, claro, e eu falava isso na campanha, né? Nós não podemos ser o país só das commodities. Isso não nos leva a lugar nenhum. E aí que entra a questão que eu falava, vamos fazer a competição pelo caminho de cima, e não a competição pelo caminho de baixo. Qual é a competição pelo caminho de baixo? São as commodities.
né? Aí é do ferro, é das commodities agrícolas e assim por diante. A competição pelo caminho de cima é investir em tecnologia, em conhecimento, em inovação, né? Em termos capazes de processar todas essas riquezas e irmos além das commodities. Para isso, tem que investir no conhecimento, na tecnologia, numa mão de obra qualificada. O caminho de baixo é baixa produtividade, mão de obra desqualificada, baixa tecnologia, né? A competitividade lá embaixo. O caminho de cima requer incentivo, requer pesquisa, requer uma série de coisas, né? Para que a gente possa fazer a competição pelo caminho de cima. É isso que posicionará o Brasil. Visão estratégica em todos os sentidos. Né? Senão nós vamos continuar sendo o maior produtor de minério de ferro e importando, não é, para fazer a linha do trem dos chineses. Isso realmente não tem sentido. Isso é a competição pelo caminho de baixo. Concordo inteiramente com você. Não podemos ser o país das commodities. Não podemos ser o país que está se desindustrializando também. A indústria tem um papel importante para o país. Você nunca vai ser uma economia com alguma estabilidade se você não tiver uma indústria que seja também próspera e forte e vigorosa. Tudo isso faz parte de termos alguma independência e sustentabilidade econômica. Agora, antes que me façam outras perguntas, eu vou para a história da formiga, que eu falei como uma manobra. Porque o Carlos, o Nilson, o Tadeu, já não aguento mais ouvir a história. E eu não conto assim. Mas quando a plateia pede, eu conto e eles escutam pela 1000ª vez. Eu brinquei com a história da tradição e da modernidade, né? De que a gente faz essa ciência. Que é integradora dos saberes. O Edgar Morin diz que no começo a mudança é apenas um desvio e a gente tem que ficar atento para ver qual é o desvio que a gente quer fazer prosperar. Eu acho isso muito bonito. Né? Tem vários desvios aí que nós não queremos que prospere. E tem alguns que nós queremos que prospere, da energia eólica, da energia solar. Nós queremos que prospere o desvio, né, do uso adequado das áreas que estão aí abandonadas, utilizando aí o sistema integrado, lavoura-pecuária e tudo isso que os pesquisadores estão mostrando para as regiões do Brasil que ainda não usam alta tecnologia e que haja sustentabilidade social para ter equidade, enfim. Né? E essa visão integrada faz com que a gente às vezes pense que as respostas estão sempre no nosso domínio, que não há possibilidade de uma aprendizagem também com aqueles que a gente acha que está num outro lugar, numa outra dimensão. Eu conto uma história de um grupo de pesquisadores. Em cada lugar muda o pesquisador, né? Mas esses eram daqui mesmo, do Instituto de Pesquisas Espaciais. E eles foram para a Amazônia devidamente equipados, né? Com seus laptops e todas aquelas coisas que vocês sabem muito bem manejar. E tinham olhado aí todo o sistema de previsão meteorológica e com certeza não tem nenhuma condição de errar, porque senão seria um vexame, né? E chegaram, tinha um banco de areia enorme. É aqui que nós vamos montar a nossa barraca. E o caboclo lá de cima do barranco olhou e disse: ó, doutor, é melhor o senhor sair daí porque vai chover e vai alagar e está colocando em risco aí a sua barraca. Ah, não, eu olhei e vi tudo e ainda mais dei uma confirmadinha aqui no Google, né? E já sei que não vai chover. E o caboclo, então tá bom. Quando foi mais ou menos por volta de 2 horas da madrugada, uma pancada d'água daquelas com dimensões amazônicas, e subiu muito rapidamente, né? E eles subiram o barranco e pediram um abrigo um pouco tímidos lá pro caboclo. E o caboclo botou eles lá do lado do Rex, né? Armaram a rede, aquelas muriçocas assim, que você põe um papelão embaixo das costas e ela consegue furar, que parece ter um trado. Passaram a noite lá. E de manhã um dizia assim: vamos perguntar para o caboclo como é que ele sabia que ia chover. Mas nós não vamos pagar esse mico para o caboclo, vamos ficar na nossa. Mas nós somos cientistas, nós temos que saber. É claro, tudo pela ciência. Vamos perguntar como é que ele sabia.
Escute, caboclo, como é que você sabia que ia chover? Nós olhamos nossos equipamentos e não ia chover. Ele, o senhor está vendo aquele buraco, aquele formigueiro lá embaixo? Estou vendo. Está vendo aquele formigueiro lá em cima? Estou vendo. Toda vez que as formigas do buraco de baixo sobem para o buraco de cima, eu sei que vai chover. E esse meu equipamento nunca falha, doutor.